Você só matou isso, Donis, sobre realidade simulada, quando eles falaram, ou tu chegou a pescar? Depois de um certo momento, como eu falei ali, do 5º episódio para o 6º, eu já comecei a entender o que estava acontecendo. Eu falei, já sei para que lado isso está tendendo. Saquei. No 6º episódio, aquilo ficou muito claro. Demorei um pouquinho. Eu ainda estava torcendo que fosse outra coisa. Você queria história de barco. Eu queria uma história de barco, perdido. Eu queria ver a porra do barquinho. Não, porque eu pensei também que fosse isso, sabe? Eu até pensei porque fosse alguma coisa ali de outras dimensões ali, meio Call of Cthulhu, sabe? Né? Lovecraft, mas não isso, realidade saca? simulada, né? Realidade simulada. Mas beleza, entendeu? Mas eu até comprei a parada, só que na meiuca ali eles começam a dar esticada. Eu vi sinopse, eu vi umas críticas e tal, eu não assisti, aí eu devo dizer para o público por que eu não assisti, porque quando entrou essa questão da polêmica do plágio, eu pensei, bom, então assim, se realmente se confirmar que é um plágio, e vamos dar o tempo a isso, eu não vou dar o meu view para essa série, eu vou dar view para Mari Carmen. Então eu fui lá e li o quadrinho dela, teria comprado se ainda existisse em estoque, mas como o quadrinho foi lançado em 2016, ele já esgotou e ela não tem nenhuma previsão de imprimir novamente. Então, eu não assisti a série em protesto mesmo. A Netflix adora fazer de caso com tudo relacionado à fé. Impressionante. Com todo respeito ao amigo do comentário, as pessoas têm ultimamente tá com a fé muito frágil, né? Porque qualquer produção que fale sobre, principalmente o cristianismo, ofende muito as pessoas. As pessoas estão muito frágeis quanto a qualquer trabalho de fé ultimamente. E eu gosto muito de produção que desce o sarrafo na fé. Porque tem que ser crítico em algum momento, em algum grau, sabe? Então, eu sinto que as pessoas estão muito... Eu concordo com você plenamente, só que o problema, na minha perspectiva, é que quando acontece o contrário, a galera critica. E eu também estava dando uma olhada nos elementos, eu dei uma olhada no trailer e tal. O próprio símbolo da pirâmide que eles usam na logo, ele é um símbolo, se vocês repararem, não é uma pirâmide comum, é uma pirâmide invertida com um traço cruzando esse triângulo. Isso, na verdade, não é um símbolo qualquer. Esse símbolo ele existe, ele é o símbolo do elemento terra, tá? Então, assim, que você pode associar a elementos de astrologia e ocultismo também. Então, sendo essa galera a mesma galera que fez Dark, e na hora que eles começam a trazer personagens que falam que tem essa questão religiosa envolvida, não é de graça, tá? Eu acredito. Tem o próprio menino que eles se encontram lá no Prometheus, né? Que o pessoal fica achando que o menino é do diabo, coisa do tipo. Né? Profecia. Tem várias mensagenzinhas na série que indicam, né, que eles podem, em algum momento, enveredar para esse caminho do ocultismo. Sim. Tá? Eu acho que a coisa não é só realidade simulada, não. Tem realidade simulada, sim, obviamente, mas eles vão falar alguma coisa de satanismo, ocultismo em algum momento. Então, assim, essa família, né, de peregrinos, de protestantes, ela não é de graça. Concordo. E se colocar alguma coisa do ocultismo, eu vou ficar muito feliz, que eu não queria tanto Matrix. Então, ela tem disponibilizado aqui todo o quadrinho dela, que é curtinho, são 54 páginas, né? Contando com a capa. Então, ele é bem curtido, é muito bonito. Tem um canal no YouTube também, podem procurar também. Bem legal, inclusive, o canal dela. Tem o Twitter, vocês podem procurar também, que é onde apareceu toda essa parada, criou toda essa trend. Então, o quadrinho dela tá aqui, certo? Eu não vou ficar passando aqui pra turma ir lá prestigiar a guria, porque o trabalho dela é muito bom. Mas, sim. Ronaldo, para nós que não lemos o quadrinho, qual é a do quadro? Qual é a sinopse desse quadrinho? Não é que eles tenham copiado o enredo. O enredo não é necessariamente o mesmo, tá? A história é diferente. Na história dela não tem nada desse negócio de navio,
de pessoas numa realidade simulada, não tem nada disso. Não tem nada disso. É uma tripulação que está saindo de um planeta, que eu não lembro agora se eles saem da Terra ou se eles saem de um outro planeta, mas é um futuro onde uma equipe é formada para ir colonizar um outro planeta. Então, eles vão chegar nesse planeta e vão estudar, né? Estão levando uma equipe, basicamente de militares, e um cientista que não é militar. Ele é recrutado para estar nessa missão, mas ele foi forçado a ir lá e começa a fazer os estudos, e aí eles encontram a tal pirâmide negra, né? Que eles não esperavam encontrar nada lá. Lógico, eles esperavam encontrar um planeta na qual fosse possível desenvolver vida, fazer plantio e tudo mais, mas não encontrar uma pirâmide, né? Lógico que não. E aí já traz outros mistérios para a equipe. Então, assim, mas muito antes deles pensarem em investigar a tal pirâmide, essa pirâmide ela começa a mexer com o psicológico da tripulação e, aos poucos, um a um, eles vão se matando. Eu não vou avançar mais na história para não estragar o final, mas tem muitas similaridades em elementos, tem muitos elementos que são característicos da história dela, que estão em 1899, como a questão da própria pirâmide, essa questão da pirâmide de você ser vista nos olhos dos personagens, e certos enquadramentos também, né? Então, ou seja, ela parte do princípio de que assim seria muito difícil ou impossível que a equipe dessa série não tivesse tido nenhum contato com o quadrinho dela. E ela alega isso porque ela esteve num evento literário em 2017, lembrando, o quadrinho foi feito em 2016, ela foi para esse evento só em 2017, então ela apresentou a história para um monte de editores, um monte de gente viu, ela deu palestras, ela traduziu o quadrinho dela em inglês, inclusive você tem no site dela disponibilizado as duas versões, em português e em inglês. Então, assim, para ela é impossível que eles tivessem chegado a certos elementos da história, e principalmente quando chega no final, que você vê que eles estão numa nave espacial, e aí você fica, porra, ou seja, eles ainda não chegaram necessariamente na minha história, mas estão chegando, né? Ou seja, na segunda, terceira temporada, essa questão da nave vai ficar mais evidente, né? Porque é o último episódio dessa temporada. Então, ou seja, eles pegaram um quadrinho de pouco mais de 50 páginas e enxertaram um monte de coisas aí, um monte de subtramas, né? E outros elementos, mas que, no momento ali, na base da história, alguns elementos de Black Silence foram aproveitados, entendeu? Então, essa é a treta, né? Não é que a história inteira seja um plágio. Não dá. Não tem como. Ela mesma alega isso. Ela sabe que, poxa, eles escreveram muito mais do que ela num quadrinho tão curto. E o Black Silence é uma obra fechada, né? É uma obra volume único. Bom, se você for olhar, por exemplo, a Star Wars... Aliás, eu desafio alguém no chat que tenha lido Duna. E assim, aquilo ali é Star Wars completamente. Então tem inspirações, por exemplo. A HQ também não é original em sua completude. O livro Esfera, de Michael Crichton, apresenta essa obsessão de tripulantes por um objeto exótico cuja origem é desconhecida e que os afeta diretamente. A pirâmide é um elemento apresentado em diversas obras sci-fi, como Stargate, por exemplo. Sim, e aí, assim, esse é o ponto, né? Assim, aí ele vai dando outros pontos porra, ele aqui. copiou a minha pirâmide. Cara, pirâmide, velho. Porra. Você não inventou a pirâmide, né? Os egípcios deveriam processar todo mundo, então, porra. Se tivesse... Principalmente a turma do esoterismo, cara, que é pirâmide pra tudo quanto é lado, cara. Não, por exemplo, se você realmente for levar... na verdade, essa é a grande questão que dificulta para ela, e eu entendo o sentimento dela, que é, cara, eu acho que os caras leram o meu quadrinho porque tem muita coisa ali. Mas, ao mesmo tempo, como provar isso? Como, por exemplo, a própria capa, Black Silence, é uma mulher negra de cabelos brancos. Luana é uma menina indígena de cabelos brancos. Olha aí! Quando eu ia falar isso mais cedo. Não,
E tem outro detalhe, nenhum de nós é original, porque antes disso a gente já tinha Tempestade. Eu lancei no mesmo ano dela. Luana é de 2016. Exatamente, isso que eu ia falar. Mas, porra, eu tenho aqui X-Men, sacou? Eu já conheci X-Men antes. A Luana não é a Ororo, né? Esse é o ponto. Né? Ela é uma outra personagem. Visualmente, você vai falar, cara, não é original. Uma menina de pele escura, com cabelos prateados, brancos, seja lá o que for, isso não é original. Né? Você colocar uma pirâmide, e como acho que foi o Gabriel, né, mencionou, pô, você ter ali um elemento que causa obsessão nos personagens, que eles vão começar a se suicidar por conta disso, sabe-se lá Deus que tipo de mensagens essa pirâmide emite para as pessoas, sodomia, isso também não é original. Né? Então, assim, o que é original é a abordagem, né? É essa trama que ela escreveu. E lendo o quadrinho dela, vendo os vídeos e até os comentários dela no Twitter, é perceptível que é uma pessoa sensível. Então, eu consigo imaginar os sentimentos dela vendo 1899. Eu entendo. Eu acho que o que ela pode fazer é o que ela está fazendo mesmo, que é xingar muito no Twitter e mostrar. Mostrar para a galera, poxa, o Black Silence, olha só as referências, as similaridades que existem sim. Existem sim. Né? Mas é aquele negócio. A série 1899 vai muito, mas muito além do quadrinho Black Silence. Não, é porque realmente, se você for olhar o quadrinho dela e certas cenas, parece realmente um storyboard, sacou? Parece que o quadrinho dela foi usado como storyboard. Até onde eu vi que ela divulgou, ela apresentou 3. Eu vou até mostrar aqui, de novo, não estou fazendo juízo de valor, de nada, nem da menina que está certa. Certo? Aqui, ó. Estou em choque. O dia que descobri que a série 1899 é simplesmente idêntico ao meu quadrinho. Black Pelo Silence, que você falou, não é idêntico. Idêntico é quando é ipsis liter. Isso é idêntico. Não é. Lógico, Não tem, na história dela não tem mar, não tem barco. E até onde eu sei, não tem pirâmide mandando ondas malignas lá, tipo espelho de carne, né? Falando sodomia. Essa eu praticamente descarto. Agora, essa aqui, que é o cartaz. Isso aqui é o cartaz de 1889. Essa aqui é uma sequência da revista. Não é uma sequência. Né? É isso que eu ia mostrar aqui agora, inclusive. Porque dá a impressão de que isso é uma página. Não é. E não é uma página. E era o que eu pensei. São vários quadros dentro do quadrinho. Aqui ela juntou para poder fazer essa comparação. Mas, assim, cada personagem vai tendo essa pirâmide no olho em momentos distintos da história. Né? Que é quando a gente sabe que a pessoa está com esse ímpeto suicida, é quando a pirâmide surge no olhar do personagem. Isso no quadrinho, né? Na 1899, eu não sei como é que esse triângulo, que na série, inclusive... Só aparece quando eles fazem referência a System of a Down. Wake up! Entendi. É legal esse comentário aqui. As pedras megalíticas de Stonehenge da Inglaterra estão no chão do quarto do moleque em forma de brinquedo, estilo Lego retrô. É aquilo que eu falei mais cedo. Eles vão trabalhar essa questão ocultista mais para frente, cara. São muitos elementos que eles ainda não exploraram, mas já apresentaram. Que também não tem Black Silence. Black Silence é um sci-fi total. Isso aqui é exatamente ali os 3 minutos finais. 4 minutos finais, se não me engano. No 1899, ela acordando, certo? Isso, saindo da simulação. Isso. Em Black Silence é o contrário, que é quando ela entra no modo de criogenia, para poder fazer a viagem de volta para casa. 1899 não é original, não por conta da Mari Cargin, mas porque ele é um pupurri de várias coisas, no fim das contas. Assim como Matrix também é. Sim. Star Wars é pra caralho. Sim. Então, assim, ter pego alguns elementos do quadrinho dela e ter utilizado
é só mais uma dessas inúmeras referências que eles pegaram e fizeram essa sopa aí que deu 1899. Mas eu insisto de que, assim, tem alguma coisa ocultista ainda no meio. Eles ainda vão desenvolver. Porque os simbolismos estão ali. Bem, a não ser também, aí especulando muito, são várias pessoas que estão dentro da simulação, né? Então, a gente também não sabe até que ponto a bagagem emocional e de cada uma dessas pessoas interfere no todo, né? Porque, precisamente. Chega uma hora e você só foca na menina ruiva, porque é a única, na verdade, que sai da simulação. Né? Sim. Então, é justificado que você foque nela, porque é o trajeto dela saindo da simulação. Não, e o Ronaldo, todos os outros estão lá. Uma crítica que eu ouvi, por exemplo, do Android, na época lá, quando ele ainda era vivo, óbvio, lá no Nerdcast, quando ele fez uma crítica sobre o Inception, né, que era o seguinte, que, óbvio, é um filme, né, então não tem tanto tempo para você desenvolver assim, mas ele criticava de que, assim, ele era pouco criativo para um universo onírico, né, e era muito estranho que somente o Leonardo DiCaprio interferisse tanto naquelas simulações, né? Uma vez que tem um monte de outros sonhadores ali dentro, como é que o inconsciente daquelas outras pessoas não interfere naquela simulação? Na verdade, só o Leonardo DiCaprio era uma potencial problema para aquela missão. Isso foi uma crítica que o Harold fez na época, né? Do porquê que ele não achava o Inception tão genial assim. Aqui, de repente, essa bagagem emocional de os outros pode interferir o todo, coisa que no Inception não teve. De repente, aqui pode ter. E aí, ou seja, esses elementos ocultistas, ou seja, esses elementos ocultistas podem vir do inconsciente de um deles, mas não de todos, né? Não de uma coisa maior, mas de uma coisa menor, porque é isso, tipo, por que todo mundo num barco em 1899 saindo da Inglaterra para ir para a América? Por que exatamente esse cenário? Por que não outro? Né? E por que cada um nesse RPG escolheu esses players? Né? Por que eu vou ser a menina estuprada, filha de um pastor? Né? Como é que se chega nesse cenário? Né? Então, eu acho que é tudo isso que as próximas temporadas têm aí para desenvolver e revelar. Me veio outra história, que é o Vingador do Futuro também, né? Que você também tinha essa questão o Schwarzenegger, né? Que ele foi lá, não, eu entrei nessa simulação consciente, eu queria estar aqui, né? Exato. Mas aí, uma vez lá dentro, para tirar ele da simulação, como é que ele... Caraca! Não, eu não fiz isso. Não, você fez. Esse é o acordo que a gente tinha. É bem isso mesmo. É bem isso. Né? A diferença é que na série da Netflix não tem uma mulher de 3 peitos, o que deixa a série um pouco... Isso faz muita diferença. A gente sabe disso. Por não ter uma mulher de 3 peitos, eu vou dar 6,5 agora.